pessoal, mais uma vez aí estamos prontos para ir em busca da aprendizagem, tá certo? Tentar auxiliar vocês aí. Essa semana eu vou colocar para vocês sobre superfície equipotencial, o nome já diz equi, igual, tá certo? Potencial, potencial igual. Eu coloquei aqui toda a superfície em cujos pontos o potencial elétrico tem o mesmo valor. Por exemplo, eu coloquei aqui uma carga fonte, uma carga eletrizadora positiva, e aqui coloquei uma carga eletrizadora negativa. A gente sabe que quando a carga eletrizadora é positiva, o nosso campo elétrico, as nossas linhas de força, tem um sentido de saída, tá certo? Então a gente tem várias linhas dessa, ok? Com o nosso vetor campo elétrico no sentido de saída, ok? Muito bem, então veja só. A superfície equipotencial quer dizer o seguinte, que todos os pontos vai estar à mesma distância da minha carga eletrizadora, tá certo? Então qualquer ponto que eu pegar pertencente a essa, vou colocar aqui como se fosse uma circunferência, tá certo? Qualquer ponto que eu pegar, o meu potencial elétrico é o mesmo, tá certo? Se eu falar aqui que aqui é VA, aqui é VB, VC, VD, VE, VF, VG e VH, eu posso dizer que todos são iguais, ok? E todos estão à mesma distância da minha carga eletrizadora. Se eu pegar outra circunferência maior, aqui, tá certo? E eles estiverem à mesma distância da carga eletrizadora, todos esses pontos aqui têm o mesmo potencial elétrico. Por isso que é equipotencial. Beleza? Outra coisa importante também é que essa superfície ela é sempre perpendicular às minhas linhas de força. Tá certo? Essa superfície é perpendicular às linhas de força. Então forma um ângulo de 90 graus. Ok? Vindo aqui para a minha carga negativa, a gente sabe que a carga negativa, o sentido do campo elétrico é de chegada, tá certo, pessoal? Carga negativa é de chegada, ok? Então vou pegar uma superfície, se esses pontos estiverem à mesma distância da minha carga eletrizadora, o meu VA, o meu VB, VC e assim por diante são iguais, ok? Mesmo potencial elétrico. Tudo bem? Então VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD e assim por diante. Se eu pegar uma região maior, aqui por exemplo, certo? E chamar de VA', VB', VC' e assim por diante. Se esses pontos estiverem à mesma distância da minha carga eletrizadora, os potenciais elétricos são iguais, ok? Tudo bem, pessoal? Então vamos falar de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Eu coloco aqui um condutor elétrico com placas paralelas, sendo que aqui eu tenho uma carga eletrizadora positiva e aqui uma negativa. Com a mesma carga, porém em sinais opostos, tá certo? Isso provoca uma região de campo elétrico uniforme, campo elétrico único, tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho carga positiva, então meu campo elétrico é de saída, ok? Vamos supor que eu coloco uma carguinha de prova aqui, esse Qzinho, coloquei um Qzinho aqui, nesse ponto A. Então, se esse campo elétrico, como eu disse que é um campo elétrico uniforme, está eletrizado, consequentemente, ele vai ter uma força. Vai ter uma força aí, tá certo? Vamos supor que essa força seja suficiente para deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. O que isso significa? Se deslocou, significa que tem um trabalho. Tá certo? Foi realizado um trabalho aqui. Trabalho é a capacidade que toda carga tem de produzir trabalho em outra carga, tá certo?
ou de atrair, ou de repulsir, ou de afastar. Ou de se atrair, ou de se afastar, tá certo? Muito bem, para calcular a intensidade desse trabalho, de A até B, a gente faz força vezes deslocamento, tá certo? Tem gente que coloca cosseno do ângulo, nesse caso aqui, o movimento da partícula e a força forma ângulo zero, o cosseno de zero é 1, tá certo? Não vai alterar em nada. Aí fica F vezes D. Ok, mas nós sabemos que F é igual a carga vezes o campo, tudo bem? Lembra que é igual a F dividido por Qzinho, ou módulo de Qzinho. Então, F é igual a E vezes Qzinho, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, a gente tem F é igual a Qzinho vezes E. Eu coloco aqui, ó, no lugar do F, Qzinho vezes E vezes D, ok? Ok, pessoal, mas a gente sabe que U é igual a campo elétrico vezes o deslocamento. Então, eu tenho trabalho é igual a U vezes D. Tá certo? Então, o trabalho é igual a U vezes D, que é a tensão elétrica. Ok? Tem algumas relações aqui que a gente pode usar. Vai ser muito útil para a gente. Tá certo? Posso usar essa daqui? Posso. Tá certo? Posso usar isso aqui? Também. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Professor, tantas formas assim, como é que eu vou saber a forma que eu vou usar? Você vai olhar o que você tem e vai aplicar no que você precisa. Tem um exemplo aqui bastante detalhado, tá certo? Uma partícula eletrizada com carga, um Qzinho de 3 microcoulomb, é colocada em repouso num ponto A. Então a gente sabe que no ponto A ele está em repouso. De um campo elétrico uniforme de intensidade 2 vezes 10 elevado a 3 volt por metro. Lembrando que campo elétrico pode ser Newton, tá certo? Newton por Coulomb. Em um dado intervalo de tempo, ela se desloca para um ponto B. Então houve um trabalho aí, pessoal. Coloquei uma partícula no ponto A, tá certo? Essa região do ponto A tem uma região do campo elétrico uniforme, tá? Ela se desloca até o ponto B. Sabendo que a DDP entre os pontos A e B é de 40 volts, determine o trabalho realizado pela força elétrica sobre a partícula. Então vamos lá. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho a minha carga de prova e tenho a DDP, eu tenho a tensão. Ok? Então, 3 microcoulomb, micro vale 10 a menos 6, vezes 40, que é a tensão elétrica, a DDP. 3 vezes 40 dá 120. Repetir 10 a menos 6. Diminuiu duas casas aqui, aumenta 2 aqui. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, trabalho, pessoal, é energia. Tá certo? Então, é joule. Na B, calcule a energia cinética da partícula ao atingir o ponto B. Gente, energia cinética é a energia dos movimentos. Tá certo? No ponto A, ela está em repouso. Então, a energia cinética no ponto A é zero, é nula. Tá certo? Então, o trabalho é a variação da energia cinética. No caso, a energia cinética inicial é zero. Então, a energia cinética no ponto B vai ser igual ao trabalho. O trabalho a gente já calculou aqui, ó. Tá certo? Então, o trabalho é igual à energia cinética, que é igual a 1,2 vezes 10 a menos 4. Muito bem. Na C, calculo o deslocamento realizado pela partícula, que era o deslocamento. A gente sabe que tensão é campo elétrico vezes deslocamento. A tensão, a DDP, é 40. O campo elétrico, ele deu na questão. O campo elétrico está aqui. 2 vezes 10 a 3 vezes o deslocamento. Isolei o deslocamento, que é a nossa incógnita. 40 dividido por 2 vezes 10 a terceira. Lembrando que aqui eu tenho 10 a 0. 40 dividido por 2 dá 20. 10 a 0 dividido por 10 a 3. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos 3 dá menos 3. Está aqui. Diminuiu uma casa. Ficou 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá certo? Matamos o item C. No item D,
a intensidade da força elétrica que age na partícula. A intensidade a gente sabe que é igual, F é igual a carga, tá certo? Qzinho vezes o campo elétrico. O Qzinho é 3 vezes 10 a menos 6, é 3 microcoulomb. Vezes o campo elétrico, tá certo? O campo elétrico que ele deu lá na questão, que é 2 vezes 10 elevado a 3. 3 vezes 2, 6. 10 a menos 6 vezes 10 a 3. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 3 a menos 3. Matou, pessoal. Para não ficar um vídeo muito longo, vou parando por aqui. Espero que vocês prestem atenção. Tentem rever o vídeo novamente, tá certo? Até mais.